vai reencarnar, como a gente já viu aqui, numa situação X, numa vez que vier, e numa outra, numa situação totalmente oposta. O espírito, ele não volta atrás, apenas o que muda é a situação social. Então, nós vamos vendo que o que nós temos, na verdade, o que nós somos individualidades. Nós não somos essa personalidade. E entender isso, como a gente viu aqui, é importante. Porque a gente olha o outro também, sabendo que ele é como nós, que é um espírito que também está evoluindo. O egoísmo, ele é muito fundado nessa importância que a gente dá à personalidade, de quem nós somos, filhos de quem, com nomes pomposos, né? Quanta gente gosta desse negócio de fazer questão, de encher a boca para falar, porque eu sou da família tal. E às vezes não é orgulho nenhum ser daquela família. E tem gente que não quer ser lembrada que faz parte daquela família. Isso alimenta a nossa vaidade. Essa vaidade tola que nos aprisiona, que nos faz nos dar mais importância do que a gente tem. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que os outros. Está aqui a indiferença que a gente estava falando lá no começo, né? A gente olha, o que prevalece no mundo não é o egoísmo, né? É igual aquele termo que a gente ouve, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu quero ver o meu lado, eu quero me dar bem, o outro não me interessa. O outro não faz diferença, não quero saber do outro. Né? O materialismo que impera num planeta como o nosso é esse pensamento. É cada um por si e o resto que se dane. E olha que pensamento que está completamente contrário ao amor, completamente a tudo que Jesus veio nos esclarecer, a tudo que a doutrina espírita veio nos elucidar. Tudo contrário do que nós devemos fazer. E isso gera indiferença. Eu quero cuidar do meu problema, o meu problema é o maior do mundo, sem olhar que o outro está passando por privações muito maiores. Nós não estamos falando só de privações materiais, não. Nós estamos falando de... É geral no que nós estamos falando, porque às vezes a gente acha, coitada daquela família, uma família tão necessitada, mas todos nós somos necessitados, se não do material, do espiritual, desses conceitos que a doutrina espírita vem nos trazer, de que nós somos espíritos a caminho, que nós devemos olhar para o outro sim, ajudá-lo nas suas necessidades, sejam físicas ou sejam espirituais, através de uma prece. Muitas vezes nós queremos ajudar o próximo e a gente se limita a achar que a caridade, que ajudar ao próximo, é só o material, é dar uma cesta básica ou dar... Claro que a gente não vai vendo uma pessoa passando necessidade, sem ter o que comer, sem ter onde vestir. É claro que a gente vai ajudar aquela pessoa, é claro que isso vai fazer bem, mas a gente tem que ir além disso. E a indiferença nos dias de hoje, ela assume muitas formas, né? Muitas que às vezes são coisas tão sutis que a gente não percebe. É a indiferença que nós temos conosco, com os nossos sentimentos, com o nosso negligenciar e entender tudo isso e colocar em prática. É a indiferença com os nossos sentimentos, é a indiferença com a nossa reforma íntima. Nós estamos muito interessados em reformar o outro, em resolver o problema do outro, em julgar o outro, mas a gente não se volta para dentro. E é através do autoconhecimento que a gente se reforma. Porque se a gente olha isso aqui, eu não sou assim, né? E a gente tem essas tolices de ler, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso. Mas essas paixões assumem várias formas. Às vezes não é uma forma declarada, mas é uma forma velada. É como o preconceito, né? Todos nós tinha até uma propaganda, onde mora o seu preconceito? E a gente acha que a gente não é preconceituoso, que a gente é um poço de virtude. E não é bem assim. Nós sabemos que nós não somos isso. Né? Que o preconceito ele se esconde nas pequenas coisas, mas nós temos preconceito racial, preconceito religioso, o preconceito social. A indiferença também, ela se mostra, como a gente já falou aqui, nas nossas relações sociais, nos que estão mais próximos de nós. É quando a gente chega em casa, né, e a gente não tem hoje em dia aquele diálogo. É difícil, às vezes as pessoas moram na mesma casa,
cada um na sua individualidade, cada um no seu mundo, cada um no seu computador, cada um com o seu celular, sem saber o que está acontecendo no quarto do próximo ali, do irmão. É a individualidade. É claro que é importante a internet, ela é muito útil, mas ela também traz esse lado do individualismo, de que a gente não tem mais aquele hábito de visitar um amigo. A indiferença está quando a gente deixa de dar um telefonema para uma pessoa muito querida, quando a gente, no nosso desculpismo, que a gente bota a culpa, não, porque eu não tenho tempo, a vida é muito corrida. É claro que a vida é corrida, é claro que tudo se dá de uma forma muito mais rápida, muito mais acelerada, mas isso vai nos tornando indiferentes ao próximo. Eu só me comunico com aquela pessoa pela internet, eu não tenho mais um contato visual, eu não tenho mais um contato humano, e isso nos deixa carentes do amor, carentes do afeto, do olhar. Quantas vezes nós estamos convivendo com uma pessoa do nosso lado que está sofrendo, que tem um problema, e a gente não olha mais para aquela pessoa, a gente não quer mais perder tempo com aquela pessoa, de parar, de ouvir, de sentar, de deixar a pessoa se expressar e de ouvir, porque a gente quer falar, e a gente não trabalha escutar, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos. Será por quê? Né? A gente usa mais a boca, fala o tempo todo, mas não para, não dá uma serenada no pensamento para olhar para o outro com carinho, para saber se o outro está precisando de um pouquinho de atenção, né? Passa na rua, a gente só cumprimenta, oi, tudo bem, não sei o quê. Se a pessoa vai falar que não está tudo bem, a gente não quer saber do não está tudo bem. Não, eu quero saber, está tudo bem, que bom, acabou. As nossas relações estão muito superficiais, né? De visitar um amigo, um telefonema, para aquela pessoa que às vezes a gente pensa na pessoa e que às vezes a gente até está sendo intuído que aquela pessoa está precisando, mas a gente nos nossos afazeres, na nossa correria, a gente não pega, não dá um telefonema, a gente não para um minuto na nossa vida para olhar para o outro. Isso é indiferença. E é claro que a gente se espanta que o mundo esteja assim, que as coisas estejam nessa velocidade e a gente não olhe mais para o próximo, a gente não visita mais as pessoas. Que hábito bom, né, a gente se sente até meio assim constrangido, chegar na casa da pessoa sem avisar, a gente telefona, claro, por educação, mas a gente, não, eu tenho mais o que fazer, ou perde tempo com tantas coisas inúteis, assistindo filmes, novelas e perdendo tempo com leituras, com coisas que não nos levam a nada, perdendo tempo na internet com futilidades, com coisas desnecessárias. E o que é necessário, que é o afeto, o amor, o cuidado com o próximo, a gente deixa para lá, a gente negligencia, a gente não pode parar. Então é essa indiferença que é a consequência aí desse egoísmo. E que a gente tem que parar um pouquinho, refletir. Por isso que eu achei importante a gente trazer esse tema, conversar um pouquinho sobre isso para a gente refletir. Nós vamos encerrar daqui a pouco com uma mensagem que eu trouxe que fala exatamente sobre isso. Mas aí a gente pensa, então está tudo perdido, né? Não tem mais jeito, a gente não. Vamos lá que agora agora tem a esperança, tem um alento, né, para os nossos espíritos. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem. E este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá, assim, a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que, em geral, não o reconhecem. E isso aqui, para nós, é difícil. Porque a gente age, na maioria das vezes, pensando no que o outro vai nos fazer. Não, eu estou ajudando, eu estou sendo útil, e o que eu vou ganhar em troca? O interesse pessoal. Né? Porque a gente faz, às vezes, pelos outros, e muitas vezes a gente embarca nessa onda, nessa sintonia, eu não quero saber do outro, porque a gente faz pelo outro e ele não reconhece. Mas espera aí, então você não está agindo de maneira sincera, você está fazendo esperando algum benefício, né? É fazer o bem sem desinteresse. É claro que isso ainda está longe, mas é isso que a gente tem que pensar.
agir de forma espontânea, ser verdadeiro. Eu sei que isso não é muito fácil. A gente falando assim parece fácil, não é. Mas nós temos que despertar para isso, né? É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude, que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Lembrando que esse termo aqui, né, no dia do juízo, não é como muitas pessoas acreditam, que a gente vai morrer e que nós vamos esperar um dia para ressuscitar e que nós vamos ser julgados. Não é isso. Isso é uma alegoria. Esse juízo acontece todas as vezes que nós desencarnamos. Nós passamos por esse processo. Após aquela perturbação do desencarne, quando nós recobramos a consciência, a lucidez, nós vamos aí nos deparar com a existência que nós acabamos de deixar, se ela foi proveitosa para nós, ou se nós negligenciamos as oportunidades de fazer o bem. É esse juízo, não é um juízo que Deus vai estar lá sentado, nos apontando, separando bodes de ovelhas, não é isso. Isso é uma figura alegórica, né, como a gente já estudou aqui. E dentro do comentário de Kardec, vamos ler lá. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como o do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Né? Isso aqui a gente observa no Espiritismo, porque ele enfrenta muitos preconceitos. A doutrina espírita, ela traz uma visão nova. Nós não somos os mesmos depois de conhecer a doutrina espírita. A nossa visão de mundo, ela é diferente. Nos torna pessoas melhores porque a gente entende tudo isso. Se não nos torna, é o que a gente tem que procurar com que ela faça em nós, né? Nos melhorar, ver as coisas de uma outra maneira. Mas ela muda a nossa maneira, né, de ver as coisas. E há muitas pessoas que são refratárias a essa divulgação da doutrina espírita, porque nós vivemos num mundo onde prevalece o materialismo. E aí vem o espiritismo totalmente ao contrário, nos dizer que não existe a morte, que nós não somos daqui, que nós não devemos nos apegar, né? Nós somos um espírito, uma ameaça, né, num mundo como esse, de sermos apegados. A gente é induzido toda hora ao consumo, a ter. E aí vem a doutrina espírita e fala que o mais importante é ser uma pessoa de bem, que os valores da alma é que são verdadeiros, o resto é passageiro. Então é claro que uma doutrina como a espírita, esses esclarecimentos, elas vão realmente se defrontar com os interesses dos homens, com os interesses dos que dominam, porque com a doutrina espírita nós aprendemos que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Nós não devemos dar aí a terceiros essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. E que toda ação nossa traz uma reação, que a reencarnação, ela existe. E que é um processo de depuração das nossas imperfeições. Então é claro que vão ter muitos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que são refratários a essa ideia, que não querem aceitar. Mas quantos, pelo lado oposto, estão necessitados desses esclarecimentos? Né? Quantos necessitados dessa ajuda, desse consolo, desse esclarecimento precisam? Então é isso que nos estimula, é isso que nos faz continuar nesse trabalho importante de divulgação, de divulgar as obras de Allan Kardec. Olha a importância do trabalho que a gente procura fazer. Lógico que nós somos imperfeitos. Nós que estamos aqui falando, nós não estamos em julgamento. Né? É uma perda de tempo. Se a gente ficar olhando para o outro, ou vocês olhando para mim, perguntando, será que ela faz aquilo tudo? Será que ela faz? É claro que nós temos mais responsabilidade,
Mas eu tenho responsabilidade se eu não estiver praticando isso aqui, como cada um de nós. Nós não estamos em julgamento, porque nós estamos aqui falando, mas nós somos espíritos também.